e nós vamos bater um papo com o secretário de Desenvolvimento Social, o Ramon Bizin, que já está aqui em nossos estúdios. Ramon, bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir falar a respeito dessa campanha. Eu que agradeço. Primeiramente, quero mandar um grande abraço para todos os ouvintes da rádio Raízes FM, né, 98.7. A você, Tony Machado, ao meu irmão aqui, Marquinhos Graziani. Grande Ramon, bom dia. Saudades, né, dos eventos e tudo mais. Com certeza. A gente sempre trombava. Mas, sem dúvida, a Dose de Amor, uma campanha que iniciou já umas 2 semanas atrás e está sendo um grande sucesso, que nem a Rádio Raízes. Ramon, então, para a gente trazer um pouquinho mais de informações a respeito dessa campanha, como está funcionando, como está sendo essa doação de alimentos para a campanha Uma Dose de Amor? A campanha Uma Dose de Amor, ela está sendo realizada em parceria, né, com a Secretaria da Saúde, o Social e a Saúde. E todos que vão vacinar, eles levam um alimento não perecível ou até mesmo cesta básica. Várias pessoas já doaram cestas básicas. Até o presente momento, nós tivemos aproximadamente já mais ou menos uns 100 quilos já, aproximadamente, de arrecadação de alimentos. Então, você vai vacinar, você acaba recebendo bem e acaba fazendo bem também com uma doação, mas não é obrigado todos que vão fazer, evidentemente, a vacina, não vão tomar a vacina, a doar um alimento. Doa se você quiser. Até mesmo porque, Ramon, todos sabemos que a dose da vacina ela é gratuita, né? Sim, perfeitamente. E ela tem um custo. Então, as pessoas que estão, né, indo se vacinar e tiver a oportunidade, né, puder, né, com relação a fazer essa doação, é interessante, né? Fazer essa troca, podemos dizer, né? Sim, sim. É que nem eu falei para vocês, né? Ao mesmo tempo que você está recebendo bem, que é a vacina, está sendo imunizado, você está fazendo bem para o próximo. Principalmente nessa época que estamos vivendo, que aumentou muito a pobreza em todos os municípios, e no município de Capivari, infelizmente, não está sendo diferente. Com certeza, é um dos temas que eu ia entrar, Ramon, porque nós temos várias famílias que estão em um momento mais delicado, perderam seus empregos e a situação nas suas residências cada dia fica mais complicado. Então, com essa campanha, a Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem já um cadastro das famílias que mais necessitam nesse momento, pode ajudar com essas doações, né, Ramon? Sim, hoje no nosso município, infelizmente, uma estatística até o final do ano, 1.991 famílias em estado de pobreza. Nossa. Infelizmente aqui no município de Capivari. Então quer dizer que você vê que a situação é muito difícil e está aumentando a cada dia com essa pandemia, como você mesmo disse, com o desemprego e até mesmo com o salário em si. Até os empregadores, eles não estão prometendo muita coisa porque eles não sabem o que vem, nem para o presente, muito menos para o futuro. Exato. E além dessa campanha, Ramon, quais os serviços prestados pela Secretaria de Desenvolvimento Social? Perfeito. A Secretaria de Desenvolvimento Social é uma secretaria que, como assistente social, ela sai muito no campo, vamos assim falar. Ela dá assistência, é a primeira secretaria que dá assistência para todas as famílias. Então, ela que abrange e passa para as demais secretarias. Por exemplo, a pessoa está com um probleminha de questão de saúde, de marcar um médico, coisa assim. Então, aí nós passamos para a Secretaria de Saúde. Ou, está com um probleminha na questão de desenvolvimento urbano, passamos para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Questão de segurança pública. Então, a primeira parte é justamente com a gente, com as assistentes sociais, que nós damos primeiro passo, vamos assim falar, né? É o coração que manda... Isso, que faz a distribuição para as demais secretarias. E até mesmo na comunicação, no Face, onde que nós temos... Quero agradecer a parceria que nós temos aqui com a Relações Públicas. Aqui estamos com o Diego também, nosso amigo, né? Grande parceiro. Grande parceiro. E todas as demandas que chegam até eles passam para a gente. E aí nós avaliamos essas demandas e passamos para as devidas secretarias, como temos uma parceria muito grande hoje com a PCD, que é a Secretaria, né, de Deficiente, que fazia parte da nossa secretaria e que, com a gestão do Vitor e do Bruno, eles montaram uma secretaria própria de PCD. Mas são vários os serviços, eu poderia, de uma maneira bem resumida, porque se a gente fala muito na questão técnica, fica até difícil para os ouvintes
terem uma noção, mas eu vou dar uma pincelada um pouquinho meio que rápido aqui. É proteção e atenção integral à família, proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, população em situação de rua, que seria o CREAS. Então tem o CRAS, tem o CREAS, tem o Conselho Tutelar, que muita gente fala assim, mas o Conselho Tutelar faz parte da nossa secretaria. Está dentro do quadro de funcionários que hoje nós temos, no total, de 40, vamos arredondar para 40 funcionários, incluindo a minha pessoa, onde eu sou o único que sou comissionado, os demais são todos efetivos. E temos os 5 conselheiros tutelares que estão sob a responsabilidade da minha secretaria, onde são supervisionados se os serviços estão sendo executados da maneira correta. Certo que eles seguem um protocolo e a gente não pode interferir nesse protocolo, como também as assistentes sociais e os psicólogos, eles seguem um protocolo. Esse protocolo tem que ser seguido e eu não posso interferir. Eu tenho que interferir sim, se realmente eles não estiverem seguindo o que rege dentro da lei estabelecida para eles. Para cada passo. Para cada passo. Ramon, agora vamos falar um pouquinho sobre as entidades socioassistenciais. Perfeito. Como que está nessa área? A primeira coisa que eu fiz, uma das promessas, né, do Vitor e do Bruno, foi justamente a aproximação diante dessas entidades em si. Por quê? Você tem que acabar conhecendo elas a fundo. Não adianta nada você chegar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem um planejamento e sem entender qual é a função de uma entidade dentro do município de Capivari. E cada uma tem o seu objetivo e são praticamente uma prestadora de serviço para o município de Capivari. Então, imaginem vocês se nós não tivéssemos aqui uma PAI. Seria terrível. Aonde que sobrecarregaria? A nossa secretaria, a prefeitura em si, ao CNPJ da prefeitura da Capivari. Então, todas elas têm uma importância muito significativa. Eu vou rapidamente também passar algumas delas aqui, que seria a Associação Santa Rita, que cuida das crianças e adolescentes. Atualmente nós temos 13 acolhidos. A Associação São Jerônimo, que é Teto e Afeto, com a capacidade de atendimento de 45 famílias. A PAI, que seria aí para pessoas com deficiência e seus familiares. Hoje nós estamos com atendimento para 185 pessoas, sendo que a capacidade máxima é para 250. Tem o Lar dos Velhinhos, que é para 40 idosos, hoje estamos com 33 idosos. Temos a Casa da Criança, com 130 pessoas que são atendidas, que é no bairro São Luís. Temos a Casa Nossa Mãe, que são para famílias de vulnerabilidade social, onde desenvolve dança, capoeira, etc. Tem Asas, que infelizmente devido à pandemia não está sendo realizados os cursos, né, de capacitação e até mesmo profissionais. E o AVCC com capacidade de 150 atendimentos, que atualmente nós temos 90 pessoas que são atendidas no AVCC. E temos a dos MEC, que faz um trabalho também muito importante para a nossa comunidade, onde eles dão, né, no finais de semana, a distribuição de alimentos, né, de uma marmitex até mesmo para as pessoas que vivem em situação de rua ou de baixa, pobres em si, que vão lá e acabam sendo atendidos pela DUSMEC. Então, se nós analisarmos, nós temos de 9 a 10 associações e entidades que prestam serviço para o nosso município. E coloco mais uma vez essa pergunta. Imagine se uma dessas não tivéssemos. Se não tivéssemos a Associação Santa Rita, tudo estaria sobrecarregando a nossa Secretaria CNPJ da Prefeitura. E elas, o que é mais importante, elas não atendem só o município de Capivari. Atende Rafara, atende Mombuca. A PAI é o maior exemplo disso, a Santa Rita também. A PAI, acho que, se eu não me engano, atende até Montemor, né? Sim, até Montemor. Então, é muito importante, realmente, essas entidades, essas associações. Principalmente o momento atual que vivemos, né, Ramon? Principalmente a demanda deve ter, né, aumentado demais aí devido a... Sim. Aumentou e aumentou bastante. Agora, sobre o cadastro único e o Bolsa Família também fica a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Social também, né, Ramon? Isso mesmo. Na questão do cadastro único, que é um instrumento que identifica e caracteriza a família de baixa renda, nós temos hoje cadastrados 12.446
no caso, famílias de baixas rendas que são cadastradas no cadastro único. E no programa que é federal da Bolsa Família, que foi criado em outubro de 2003, que são também para famílias de baixa renda, nós temos aproximadamente 2.604 famílias, ou seja, 7.375 pessoas. O que corresponde hoje, infelizmente, né, à situação que estamos vivendo. Imagina aí 2.604 famílias em estado realmente de pobreza que necessitam de uma assistência social maior, né? Sim. Então, infelizmente é isso. Porque a maioria da nossa secretaria, é bom falar aqui, Tony, Júnior e Marquinhos, e ao Diego que está nos acompanhando aqui também, a nossa secretaria não é uma distribuidora de cesta básica. A primeira coisa que nós fazemos, por exemplo, aqui na Rádio Raízes, acontece de alguém estar comunicando aqui, olha, tem uma família que está precisando de uma cesta básica no bairro tal. Então, nós temos os CRAS, temos os CRES que prestam esse serviço junto da nossa secretaria. Nós vamos ver quem está atendendo, no caso dos CRAS, e temos também no CIAM, onde que nós temos aí alguns bairros que são assistidos pelas assistentes sociais. Nós vamos até a casa dessa família, vamos verificar a necessidade dela, se é realmente de uma cesta básica ou se de repente, alguma instrução, alguma coisa que possa estar ajudando a essa família, porque é aquele velho ditado, você não pode dar o peixe e sim tem que ensinar a pescar. Porque se você começar a dar constantemente somente cesta básica, a pessoa vai acabar acostumando e não vai procurar um emprego, não vai se capacitar para poder melhorar as suas condições de vida. Exato. Até mesmo porque muita gente teve que aprender a pescar ultimamente aí, né? Bastante. Infelizmente, a realidade é essa. E uma das situações que até eu me propus junto à administração atual foi de acompanhar justamente esses bairros, né? De que tem a maior necessidade, e até mesmo do CIAM, de estar presente. E aconteceu uma situação, infelizmente, muito triste, onde que eu presenciei junto com a assistente social, porque nós não estamos tendo a questão presencial. Eles não estão podendo, tem que agendar e tal, mas a pessoa chegou na porta do CIAM, a assistente social foi, eu também fui junto com a assistente social, estive lá presente, e ele chegou, ele falou assim para a assistente social, sem me ver, eu realmente estou vindo aqui porque eu estou muito necessitado, eu não tenho o que comer dentro de casa. Aquilo me comoveu realmente, porque a pessoa ela não ia se humilhar a ponto de vir. E aí o que nós fizemos? Na hora, nós já concedemos uma cesta básica para essa família, mas ao mesmo tempo nós mandamos assistente social e uma psicóloga ir até a casa desse senhor e ver a real necessidade dela, do que poderia ser feito. Mas ele estava desempregado, é catador de reciclagem no caso. Então a gente vê que a dificuldade está muito grande, porque está sendo muito concorrido até nessa parte aí de reciclagem, né? Exato, exato. Ramon, vamos a uma área também muito importante, que é com relação aos idosos, né? Com relação ao atendimento aos idosos, como é que tá? Estatísticas, tem aí pra gente? Tem um pouquinho, sim, de uma maneira resumida. Infelizmente, a terceira idade, devido à pandemia, teve que parar com as suas atividades. Isso ajudava bastante, principalmente a pessoas da melhor idade, vamos assim falar. Mas hoje, no nosso município, nós temos alguns dados, algumas estatísticas, justamente com questão aqui. No caso do cadastro único, nós temos 1.450 idosos, o que corresponde a 2,5%. Só que tem um detalhe, esses somente são idosos, vamos assim falar, pobres, que pessoas que realmente necessitam de um apoio, de uma ajuda da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social. Só que, segundo os dados da Vigilância Epidemiológica do Programa de Vacinação, nós temos cadastrado hoje 7.726 pessoas idosas, que corresponde a 12,86% do nosso município. Se formos analisar, os idosos é de 60 anos para cima. Então, todos esses na campanha de vacinação. Então, o número preciso é 7.726. Cadastrado no cadastro único, apenas 1.450 idosos. E os atendimentos, eles são feitos também, aproveitando o gancho aí, dentro do CRAS, o que nós temos? Nós temos cursos, temos capacitação
temos oficinas e são divididos em grupos. E nesses grupos nós temos os grupos idosos. Mas, infelizmente, todos os grupos devido à pandemia, principalmente para pessoas de melhor idade, pessoas idosas, teve que ser parado, infelizmente. Ramon, ainda falando sobre a Secretaria de Desenvolvimento Social, o que vale ressaltar é a assistência que a Secretaria dá quando o município é atingido pelas cheias do Rio Capivari, principalmente ali entre dezembro e janeiro, onde a Secretaria também dá todo um suporte para aquela população ribeirinha que precisa sair das suas residências, né, Ramon? Infelizmente, né, é uma situação em que a própria administração está tentando resolver e com um bom planejamento, sem dúvida vamos ter boas notícias aí mais para frente, que vai completar daqui alguns dias, dia 11, 100 dias do governo. Então, o planejamento tem que ser muito bem feito. Infelizmente, essas famílias estão numa área de risco. A maioria das famílias que estão ali estão legalizadas os seus terrenos, então não estão de uma forma clandestina ou numa área verde, ou estão numa área de risco, mas de uma forma legalizada. E a prefeitura, o município em si, como as outras administrações também, deu toda a atenção a essa família que são atingidas pelas enchentes. Infelizmente a gente vê a realidade, às vezes eles chegam a perder muitas coisas, infelizmente, colchão, geladeira, televisão em si, porque às vezes é repentino, só que nos dias de hoje, juntamente com uma parceria que nós temos com a Defesa Civil, nós sabemos quando o rio vai subir. Essa é uma das vantagens. Com antecedência, né? Com antecedência, se programar, de locomover essas famílias até uma escola, uma parceria com a educação também. Mas, infelizmente, quando atinge, é muito violento, né? Essa parte aí. E não temos muito o que fazer. Temos sim que fazer um planejamento. Alguns estudos têm que ser feitos para melhorias para o futuro, para não estar acontecendo mais, correndo essas famílias esse tipo de risco. Exato. Ramon, qual a avaliação você faz aí dos primeiros meses frente à secretaria? A avaliação é muito positiva, embora nós estejamos aí em apenas 90 dias praticamente dentro da secretaria, mas a pandemia, ela deixou a gente meio, pouco, né? Com os braços e as pernas meio que amarrado, que não deu para a gente desenvolver todo tipo de trabalho que gostaríamos de estar desenvolvendo dentro da secretaria. Mas mesmo assim, nós acompanhamos, eu pessoalmente fui em vários bairros, vi a situação realmente em alguns levantamentos, em alguns dados estatísticos que fizemos para um bom planejamento, para todo o governo dos 4 anos dessa administração, e sentimos de perto, pudemos sentir a real necessidade das famílias pobres e algumas situações, infelizmente, de calamidade que o município de Capivari está passando. Mas tudo isso foi muito bem planejado, o prefeito passou para a gente, a administração. Sempre que eu falo administração, não é somente um pensamento só do prefeito. O prefeito, juntamente com o Bruno, o vice, eles têm um planejamento, tem algo que eles já tinham, como se diz, eles já estudaram isso na própria campanha. Quando eles saíram e bateram de porta em porta, eles já viram a real necessidade. E ele, quando ele sentou comigo já no início, ou melhor, antes, né? Até mesmo em novembro, dezembro, quando ele sentou comigo, ele já chegou, ele já falou para mim: Ramon, olha, você vai ver isso, isso, isso. Por quê? Porque ele saiu, ele sentiu. E ele falou: você vai ter que dar continuidade a esse tipo de trabalho, estar presente, estar próximo dessas famílias, desses bairros que realmente precisam, porque você só vai avaliar a real necessidade se você estiver pertinho. Porque é sempre assim, né, Tony, Marquinhos? Você pode mandar uma pessoa lá. Um exemplo, você, Tony, que faz muita reportagem. Se você mandar uma pessoa, a pessoa vai ver com alguns olhos. Uns olhos diferentes do seu. Você estando presente é de uma outra maneira. A sua reportagem vai sair, evidentemente, de uma maneira melhor. Existem percepções diferentes, né? Não tenha dúvida disso. E acreditamos que a sua área aí está realmente num desafio muito grande, porque você acabou de falar que tem que ter aquele contato. E hoje, infelizmente, devido à atual situação aí, determinadas assim, ações a gente não tem como, né? Sem dúvida, sem dúvida. E temos que ter amor em tudo que nós fazemos. Eu acho que a administração do Vitor e do Bruno, quero mandar um grande abraço para o prefeito e para o Bruno também, se estiver nos ouvindo, que eles foram muito felizes na escolha de todos os secretários. E todos os secretários, dentro da sua pasta, ele tem que ter uma paixão, ele tem que ter um amor realmente. Porque se não tiver amor,
fica difícil, principalmente numa secretaria que nem o Desenvolvimento Social. Imagine se eu ficasse somente sentadinho lá na cadeira. Eu não estaria resolvendo metade dos problemas que acontecem, não saberia. Então, realmente, a gente procura, dentro da parte administrativa e da parte técnica, desenvolver um bom planejamento. Temos uma equipe, como eu disse, eu sou o único comissionado, os demais são todos efetivos. Então, você tem os coordenadores dentro do CRAS, temos o CREAS, que dá uma assistência aí para os moradores de ruas, para as pessoas realmente que necessitam questão de violência. Tudo isso, nós temos uma equipe para isso. E não somente a parte assistencial, mas a parte de capacitação, às vezes a parte de um curso, a parte de palestras, isso ajuda bastante realmente as famílias. Isso é importante, né, Tony? Porque a gente nota muitas pessoas, às vezes, estão em determinadas situações por falta até de um pequeno apoio. Quando a pessoa recebe esse apoio, ela acaba, né, se alavancando e vendo novos horizontes, né, Ramon? Vou citar um pequeno exemplo do caso da Maria da Penha. Então a mulher, por exemplo, ela é agredida, tá? E o que acontece com essa mulher? Às vezes, ela não vai a fundo com questão da denúncia ou da ocorrência. Por quê? Porque ela está vinculada muito a essa pessoa que agrediu e ela precisa dessa pessoa para dar o suporte financeiro para ela. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos procurando fazer, evidentemente, com as parcerias, com ASAS e também com a Federal, com a Escola Federal. Fazer uma capacitação para essas pessoas que não têm uma capacitação para ser colocada dentro do emprego, do trabalho, tá? Uhum. E aí sim, você fazendo um treinamento, essa família ou essa pessoa, ela vai ter condições de sobreviver por si próprio, né? Infelizmente, as famílias de baixa renda, não é que nenhuma de classe média ou alta que sobrevivem, se separar, sobrevivem sozinhos, né? É que nem o exemplo das pessoas em situação de rua, né, Ramon? Hoje nós temos algumas pessoas que vivem nas ruas aqui na cidade de Capivari, mas que têm famílias e têm casas aqui no município, mas por conta de bebidas e de outras situações, eles acabam preferindo ficar na rua. E esse público tem também um atendimento através do desenvolvimento social, né, Ramon? Sim, que se desenvolve isso daí no CREAS. E aí o que acontece? Foi até bom você tocar nesse assunto. Hoje nós temos 9 moradores de rua. Os 9 moradores de ruas têm famílias aqui no nosso município. Só que eles vivem na situação de morador de rua realmente. Porque eles não vão até a sua família. Eles moram na rua. E o CREAS, o que ele dá? Ele dá, às vezes, um cafezinho da manhã, um café da tarde, dá um lugar, um espaço para ele tomar um banho, para ele ter um pouquinho mais, uma condição humana para esse ser humano. E, infelizmente, isso acontece e nós estamos hoje com 9 moradores. Quando chega um morador, como é muito normal, chega esses andantes, vamos assim falar, que são moradores de rua, nós procuramos saber de onde eles são. E o que eles precisam? Às vezes eles precisam de uma passagem, às vezes eles precisam se locomover até uma cidade. E às vezes, a maioria das vezes não são cidades próximas não, são cidades longes que eles já vêm andando, vêm pegando carona e nós procuramos, evidentemente, que mandá-lo de volta para esse município. Várias são as pessoas em que conseguimos, já nesses 90 dias praticamente de administração, ter esses encaixes para essas pessoas que estão como andante. Às vezes até mesmo tem problema psicológico, né? E a maioria das vezes, infelizmente. Ramon, nós queremos agradecer a sua participação. Só peço para que você reforce a respeito da campanha Uma Dose de Amor. Os pontos de arrecadação todos os postos de saúde aqui do município? Sim, em todos onde que é feita a vacinação. Então antes você tem que se cadastrar para saber, que nem agora vai ter da faixa etária, depende muito da faixa etária. Antes teve os profissionais que foram vacinados e essa campanha Uma Dose de Amor, ela é justamente direcionada aonde está sendo feita essa vacinação. E aproveitando o gancho, deixa eu passar uma coisa que é interessante que está acontecendo. O lançamento dessa Dose de Amor, que está com uma parceria até com a rádio aqui, Raízes, né? E por esse motivo que está sendo um sucesso, não tenha dúvida disso. Começou na semana passada, na quarta-feira passada,
O prefeito Vitor, ele assinou uma adesão com o governo do estado de São Paulo na campanha Vacina contra a Fome. O que é a vacina contra a fome? A mesmíssima coisa com uma dose de amor. Só que nós, Capivari, lançamos antes essa dose de amor. Então é a mesma coisa. Só que mesmo assim o Vitor aderiu a essa campanha. Nós estamos participando, colaborando, porque acho que tudo que é feito em prol da população, principalmente carentes, eu acho que é sempre bem-vindo. Ramon, não é minha idade, sou novo ainda, mas quero doar. Posso? Pode, com certeza. E se você quiser, por exemplo, lá temos uma cama, temos um fogão, temos uma geladeira, pode estar entrando em contato conosco na Secretaria de Desenvolvimento Social pelo telefone 3491-9317 e fazer a sua doação, que nós mandamos o motorista retirar até o local e fazemos justamente, vamos assim falar, essa doação que foi feita, nós vamos entregar para uma pessoa realmente que precise. Vai fazer uma doação de uma cesta básica? Pode estar fazendo também, como Só já ligar aconteceu. na secretaria. Sim, pode estar ligando para a gente, pode estar levando para nós. Muitos, eles chegam e entregam para nós e falam assim, olha, eu gostaria que entregasse para famílias pobres. Gostaria que entregasse para as entidades. A maioria das doações que vêm para a gente não são para as entidades. Por quê? Porque quando é para entidades, eles já levam direto para elas. Pode ser levado, não tem problema nenhum. Tá certo, então, Ramon, muito obrigado pela sua participação. Tenha uma excelente semana. Eu que agradeço e desejo aí uma feliz Páscoa, né? Esqueci de falar para todos vocês da rádio e para todos os ouvintes um grande abraço. Obrigado igualmente.